Graças e paz, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, glorificado seja teu santo nome. Te louvamos por teus grandes feitos, por tuas grandes obras, seja na criação do mundo, seja por meio do teu Santo Espírito que nos convenceu, Senhor, do nosso pecado, do nosso juízo, do juízo que estava sobre nós. Nós te agradecemos. Usamos esse momento para te render glória pelo teu Filho, por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso favor através do teu Filho. Me permita trazer a tua palavra de uma maneira agradável a ti, principalmente, Senhor, fiel a ti, que seja de fato útil ao ensino da tua igreja, útil a mim, como um servo teu que precisa também aplicar a tua santa palavra. Esse é o nosso clamor aqui hoje, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como já boa parte dos irmãos já estavam aqui no domingo anterior, nós, domingo passado, demos início às exposições do livro do profeta Miqueias. Domingo, Tarcísio trouxe a palavra, ministrou sobre o capítulo 1. Hoje pela manhã tivemos a oportunidade de ouvir Danilo pregar, ministrar sobre o capítulo 2. E hoje pela noite a gente vai ter a oportunidade de refletir o que vem da parte do Senhor no capítulo 3. Eu vou pedir ao pastor, mais uma vez, que faça a leitura para a igreja do capítulo 3. Que os irmãos possam acompanhar a leitura. Os irmãos poderiam se colocar em pé, por favor? Vou ler na minha versão, mas os irmãos podem ler ali também, se acompanhar. Disse eu: ouvi agora, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis, como para a panela, e como carne no meio do caldeirão? Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes, esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Santificado seja o nosso Deus pela sua palavra. Os irmãos podem sentar. Irmãos, sempre é uma grande responsabilidade, um grande desafio estar trazendo a reflexão, ainda mais no domingo à noite. Já tive algumas oportunidades pela manhã, mas pela noite eu não me recordo de nenhuma. Sempre é motivo de alegria, mas é motivo de se colocar perante a presença do Senhor, para que de fato aquilo que for ministrado
nunca seja tocado por mim, mas seja tocado por Deus, para que seja uma mensagem que respeite a Deus. E é impressionante, irmãos, como Deus trabalha e como Ele colocou o livro do profeta Miqueias à nossa disposição, à disposição da igreja nesses dias. Eu confesso aos irmãos, não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ouvir aqui nesse mesmo púlpito alguma pregação nesse mesmo livro. Eu confesso que do pouco tempo que eu estou aqui na igreja, não me recordo muito bem da última oportunidade que eu tive de ouvir alguma mensagem referente a esse profeta, que tanto tem a acrescentar. E que muitas vezes, não só o profeta Miqueias, como outros profetas, que a gente chama de profetas menores, que de menores não tem nada, é impressionante como, além de atuais, a mensagem que o Antigo Testamento traz, ela é e precisa ser muito bem aplicada ao nosso coração. E o livro do profeta Miqueias, que a gente desde domingo já vem acompanhando, além de atual, enquanto eu meditava no livro de Miqueias, era impressionante como algumas semelhanças na maneira, principalmente do profeta, expor aquela mensagem que via da parte de Deus. É impressionante como eu consegui encontrar semelhanças com as coisas corriqueiras do dia a dia. E é impressionante como, além de atual, não é um atual genérico o conteúdo do livro de Miqueias, é um atual, uma mensagem tão atual que chega a ser mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Porque fala, irmãos, de uma condição que não fica presa a 2.500 anos atrás, que é quando o profeta começou a escrever. Mas a gente vai ter a oportunidade hoje de perceber que é uma mensagem para agora, não é nem para ontem, nem para amanhã, é para agora. E como eu disse, essa semelhança que eu encontro na maneira como o profeta expõe a sua indignação, as suas orações, a palavra do Senhor para o povo, eu vou, com os irmãos, criar uma figura aqui que vai nos ajudar a entender justamente essa semelhança que há entre um texto que talvez alguns nunca tenham se debruçado em estudar, mas que é muito pertinente para nós. A gente, no domingo passado, como eu havia dito, a gente estudou o capítulo 1, hoje pela manhã o capítulo 2, e hoje a gente teve agora a oportunidade de ler o capítulo 3. E a semelhança que eu encontrei na maneira como o profeta trazia as informações para o povo é muito parecida com o que a gente encontra hoje quando vai ao médico. Não sei quantos aqui, semana passada ou bem recentemente, passaram pela presença de um médico. Recentemente o nosso pastor precisou se submeter ao acompanhamento médico, né? E eu tenho certeza que, ao ser atendido, uma das recomendações médicas foi se submeter a alguns exames. Há pouco tempo atrás eu também precisei me submeter a alguns exames. Eu estava diante de um cardiologista e, para entender o que estava acontecendo, eu já vi um desequilíbrio de pressão no meu corpo e ele queria investigar. O exame, ele funciona como uma espécie de investigação para o médico. É por meio do exame que o médico consegue dizer qual medicamento que a gente vai passar. Não é difícil encontrar alguns de vocês que digam que depois do exame, quando o médico deu uma olhada no documento, ele disse assim, é caso de cirurgia. Ou pode acontecer também, os irmãos podem testemunhar sobre isso, das vezes que o médico olhou para o exame e mesmo tendo dito que precisava de uma cirurgia, quando ele olha melhor o resultado do exame, ele diz, rapaz, pelo que eu estou vendo aqui, não vai haver mais a necessidade de uma cirurgia. E às vezes ele passa um antibiótico, um anti-inflamatório. Mas é importante ter o exame, porque é com ele que o tratamento vai acontecer. Irmãos, Miqueias, pelo menos até o capítulo 3, que a gente leu hoje aqui, e nos capítulos anteriores,
o que a gente vê e que a gente pode se assemelhar, e que vai nos ajudar a entender a mensagem do profeta, é um exame. Miqueias, ele buscou da parte de Deus um exame moral de uma nação inteira. Quando a gente vai no verso 8 do capítulo 3, que a gente leu, diz o seguinte: mas quanto a mim, essa é a minha versão, tá? Quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Eu quis chamar esse exame que a gente vai acompanhar aqui no capítulo 3 de exame moral por um motivo. Do mesmo jeito que a gente tem exame de sangue, exame de raio-x, exame de ultrassom, esse eu vou chamar de exame moral. E é moral, é assim chamado moral, ou exame de moralidade, porque uma das palavras-chave que a gente pode trazer, depois de ter lido e ter ouvido e refletido sobre os últimos capítulos e sobre esse capítulo, é que a palavra moralidade, ela se repete. Ou pelo menos o sentido da moralidade, ele está sempre dentro do que a gente está lendo, do que a gente está começando a refletir. Se a gente for se recordar da pregação de Tarcísio no domingo, a gente vai perceber que o primeiro capítulo do livro de Miqueias começa com um julgamento moral contra Judá e contra Israel. Lembrando aos irmãos, o país de Israel estava nesse momento dividido em duas partes, Reino do Norte, Reino do Sul. É por isso que a mensagem foi para as duas, mas é a mesma nação, é o mesmo povo. E os dois reinos estavam falhando perante o Senhor. Essa falha, ela era moral na maneira de lidar com os cultos. Mais na frente a gente vai ver uma imoralidade na maneira de lidar com o outro. No mesmo capítulo 1, mais uma vez, a gente vê o assunto moralidade vindo à tona, porque a gente começa a perceber que o profeta começa a ficar indignado com o que está acontecendo. Ele começa a sentir vergonha de tudo que está acontecendo. Quando a gente está próximo de Deus, quando a gente está íntimo da presença de Deus, ao ver alguma coisa que desagrada a Deus, aquilo brilha de uma forma, ganha uma proporção que a gente às vezes perde o controle. O profeta fala dessa indignação que ele sentia ao ver o povo que foi salvo por Deus, que foi escolhido por Deus, foi separado, fazendo exatamente o que Deus não queria que fizesse. Então, era essa indignação pela imoralidade do povo. Mais uma vez, imoralidade. E hoje pela manhã a gente viu o castigo dos opressores por conta da sua imoralidade perante o Senhor. Então perceba, mais uma vez, a repetição. E agora, com a leitura do capítulo 3, eu vou, junto com os irmãos, começar a perceber como o capítulo 3 é um verdadeiro raio-x da nação de Israel. Como há um verdadeiro exame aqui. Deus, por meio do profeta, está examinando toda uma nação. A maneira como Deus começou a examinar uma nação. Verso 1. Ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Pausa. Irmãos, essa é a primeira linha. Sabe quando a gente vai no exame laboratorial e a gente recebe o resultado? Às vezes a gente não consegue entender com detalhes o que está escrito ali. Como é que esteja em português, tenha números, tem algumas palavras que a gente consiga ler. Se não tiver um apoio,
Às vezes, na própria folha do exame, tem lateralmente tem as informações do resultado, para ajudar a gente a entender o que está acontecendo com a gente mesmo. E mesmo assim, a gente ainda precisa voltar no médico para apresentar para ele poder dar a orientação da parte dele. Na primeira folha do exame de Israel, essa é a informação que tem, de que os governantes dos dois reinos estavam odiando o bem e amando o mal. Sabe, irmãos, a gente é servo de Deus, a gente é povo separado, remido pelo sangue, mas a gente não é perfeito. A gente sabe que a gente não é perfeito. E, infelizmente, às vezes a gente tolera o erro, a gente tolera o pecado. Às vezes a gente deixa passar uma mentira, algo enganoso. Às vezes, por conveniência, a gente acaba falhando com o nosso irmão. E às vezes a gente acaba tolerando algo que é errado perante os olhos do Senhor. E a gente precisa estar atento para isso, se policiando para evitar isso. Só que o texto não fala de um povo que tolerava o erro. Não é que Israel olhava para as coisas erradas, ou pelo menos algumas coisas erradas, e fingia que nada estava acontecendo, não. O texto fala de um povo que inverteu seus valores morais. Um povo que, ao enxergar tudo que é bom, agradável, de boa índole, justo, moral, ele olha para isso e não é que ele não gosta, ele odeia. Essa nação aqui começou a odiar o que é bom, mas ao mesmo tempo ela começou a amar, a se sentir atraído exatamente pelo oposto. A injustiça, eles faziam questão. A imoralidade, muito comum, era bom. Então perceba como esse diagnóstico desse exame aqui, ele começa a desencorajar a gente já começa a perceber que provavelmente o resultado desse exame aqui, ele não vai ser dos melhores. E quando a gente começa a perceber que a nação está se envolvendo, está se encantando com a imoralidade, é comum uma pessoa razoável começar a se perguntar e a procurar quem ela vai recorrer. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ouvir ou de assistir a entrevista de alguém que passou por alguma coisa injusta, uma tragédia, resultado da negligência, resultado do descaso de alguém. Mas nessas entrevistas, boa parte das vezes, quem está sendo entrevistado é um familiar, é um amigo, uma pessoa próxima da vítima, talvez. E uma das primeiras coisas que ela fala é o seguinte: eu quero justiça. Eu quero justiça. Eu quero que a justiça venha aqui. Eu quero interceder pela justiça. Ou então eu quero interceder pelos governantes para que estejam à frente e resolvam, porque isso não pode acontecer, isso não pode se repetir. Não sei se os irmãos já ouviram algum relato como esse, mas é muito comum. Às vezes a turma faz até protesto contra isso. Ou melhor, a favor disso, a favor da justiça, a favor dos governantes. Israel estava vivendo esse contexto. Só que, quando a gente vai no capítulo... Eu vou avançar um capítulo aqui, tá, irmãos? Capítulo 7, só é virar a folha. Quando a gente vai no capítulo 7 e chega no versículo 3, a gente vai ouvir um pouquinho do que é que estava acontecendo com essas entidades, com esses poderes, com esses juízes que deveriam receber a reivindicação e deveriam correr atrás, ajudar. Observe o que é que o profeta fala, o que estava acontecendo. Verso 3 do capítulo 7. Com as suas mãos prontas para fazer o mal, os governantes exigem presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam juntos. Vai piorar.
O exame aqui, Deus, quando Ele faz o exame na gente, Ele vai até o fim. A palavra fala que Ele examina o coração, por isso que Ele sabe com detalhes o que é que está acontecendo aqui. O texto continua. O verso 4 diz o seguinte: o melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior do que uma cerca. Vamos lá. O mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. Irmãos, como é que o povo vai recorrer a alguém assim? Como é que uma nação se sustenta, sendo que a pessoa mais correta é pior do que uma cerca de arame farpado? Eu posso parafrasear dessa forma, posso usar essa mesma linha de raciocínio. Dentro desse exame que a gente está começando a perceber, a gente já vai vendo que Israel não é de hoje que vive o que vive. Voltando ao capítulo 3, o verso B o verso 2, parte B, diz o seguinte: mas odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fosse carne para a panela. Pausa mais uma vez. Irmãos, essa figura que o profeta está trazendo aqui, ela pode ser melhor entendida quando a gente pensa nas consequências de ter governantes como esse, de ter líderes como esse. Quando a gente junta na mesma receita uma liderança que ama a injustiça, que ama o suborno, que não liga para o povo, a combinação de tudo isso é a ruína do povo, corrói o povo. Corrói de um jeito que o profeta traz a informação aqui, que é como quem arranca um pedaço de carne. Esse arrancar tem a ver com arrancar a virtude do povo. Então a figura de trazer a ideia da carne, de alguém que está pegando um pedaço, está desfiando aquilo dali até o osso, é justamente isso, de sugar do povo, sugar da nação o que ela merecia ter, que era justiça, que era ter igualdade, resultado das promessas que Deus havia feito. Só que isso estava sendo arrancado do povo, por conta de quem? Dos governantes, dos juízes. E resultado desse exame, sabe quando a gente está diante do médico e ele está lendo o resultado para a gente e de repente ele dá uma pausa e começa a dizer as consequências daquilo que ele está lendo? O verso 4 é muito parecido com isso, porque diz o seguinte: um dia clamarão ao Senhor. Quem é que vai clamar? Os governantes, os líderes, os juízes. Um dia clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Naquele dia, Ele esconderá deles o rosto, por causa do mal que eles têm feito. Irmãos, o médico dos médicos está trazendo uma orientação aqui, depois de estar analisando esse exame. Um exemplo que vai ajudar ainda mais a fortalecer essa ideia. Quando a gente recebe uma informação de que, por exemplo, por meio do nosso exame, a nossa glicose está alta, a gente está pré-diabético, o que é que o médico faz? Diz: meu querido, se você não entrar em dieta, se você não se corrigir agora, vai complicar a situação. Os irmãos sabem aqui, alguns irmãos sabem aqui as consequências de ser diabético, por exemplo. Só que aqui, Deus, o médico dos médicos, o Senhor, o Rei, Ele não está falando do que pode acontecer, Ele está falando do que está acontecendo. É como se Ele estivesse dizendo: meu irmão, você já está diabético. Israel, você já vem falhando, você já falhou. Líderes, vocês já falharam, e eu sei que vocês vão se voltar para mim, mas eu não vou me voltar para vocês. Essa mensagem é forte, irmãos.
Mas vamos continuar. O exame ainda não acabou de ser lido. Entendendo a gente que os juízes, os governantes, os líderes não são mais pessoas confiáveis para a gente recorrer, o que é comum a gente pensar? Então vou para a igreja. É na igreja que eu vou encontrar um refúgio. E encontra esse refúgio. Nós, como igreja, precisamos ser esse refúgio. Esse refúgio que não ama as coisas que o mundo ama, não vive como o mundo vive, mas está no mundo. Não está no mundo para fazer o que o mundo faz, mas está no mundo para mostrar, para abraçar, acolher e, por meio do Santo Espírito, transformar o mundo. Essa é a missão da igreja. A igreja aqui ainda não tinha sido fundada. Mas isso não significa que não tinha templo. Isso não significa que não tinha sacerdote, muito menos religião. Mas vamos ler o verso 5, para a gente entender o que também estava acontecendo nos templos. Assim diz o Senhor: aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não tem ou não lhes enche a boca. Irmãos, até mesmo nos templos a situação era terrível. O povo não conseguia nem recorrer ao templo, porque quando chegava lá, os sacerdotes, os líderes do templo, se importavam com dinheiro, proclamavam que estava em paz uma nação que estava em guerra. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é muita coincidência, não. Quantos aí não pregam, né? Paz, sem que haja paz. E, amados, eu vou trazer ainda mais uma informação que no capítulo 3 não traz, mas que eu tive essa sensação, e provavelmente os irmãos podem estar sentindo a mesma sensação, de que esse problema todo, esse exame que Deus está fazendo em Israel, só chega no alto clero, só chega em quem está lá em cima, só chega em juiz, só chega em governante, só chega em sacerdote, e parece que não chega no povo. Mas quando a gente vai novamente no capítulo 7, mais uma vez, no capítulo 7, no verso 6, diz o seguinte: pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. Mais uma vez, irmãos, qualquer semelhança com o que acontece hoje não é muita coincidência, não. Então percebam que essa corrupção, essa falha, essa falta de moralidade que a gente começou falando, ela não ficou retida só, ela não ficou presa somente em quem estava lá em cima, não. O povo também estava falhando. O povo também estava cometendo perante o Senhor tudo aquilo que Deus não aprova. E olhando tudo isso, no capítulo 7, o profeta Miqueias, no verso 2, chega a dizer o seguinte: os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Irmãos, eu poderia encerrar aqui agora essa leitura desse exame. Os irmãos já estão entendendo que o resultado não é nada bom. Mas perceba que os sintomas que a gente está lendo, eles não ficaram só há 2.500 anos atrás. É ou não é? Não sei se os irmãos estão percebendo
o quão atual isso é e como esses sintomas são muito parecidos com o que a gente vive hoje. Todo mundo está cansado de dizer que existem juízes e mais juízes que só favorecem quem tem dinheiro. Todo mundo está cansado em saber que existe corrupção em nosso país. Eu mal preciso entrar no telefone ou ligar uma televisão para ver algum pregador em uma igreja qualquer pregando por dinheiro. Ou se não está pregando por dinheiro, prega um evangelho que não é esse. Fala de uma paz sem Cristo que não existe. Os sintomas são os mesmos, meus irmãos, os mesmos. Eu vou dar um salto, porque os irmãos já estão entendendo esse exame por completo. E no verso 12, o próprio Deus, por meio do profeta Miqueias, ele para a leitura do exame e agora dá o diagnóstico. Mais do que isso, Deus, por meio do profeta, vai proferir agora o resultado de todos esses sintomas. Do mesmo jeito que um médico lê e diz: meu querido, o que você tem é isso, e para resolver isso vai precisar ser assim. O verso 12 diz o seguinte: por isso, por causa de vocês, povo, governantes, juízes, sacerdotes, por causa de vocês, Sião será arada como um campo. Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Ler o resultado desse exame é perceber que, infelizmente, o remédio para um povo assim é o quebrantamento. Deus vai precisar humilhar e quebrar esse povo. Há poucos meses atrás, a gente teve, como alicerçados, a oportunidade de apresentar, de expor, de pregar sobre o Evangelho de João, mais especificamente na passagem de Cristo no templo. E o que Cristo viu foi muito parecido com o que Israel já aqui fazia, povo idólatra, vendendo coisas no templo, se vendendo no templo, enganando no templo. Cristo, o nosso Salvador, ao ver tudo isso, ele aplicou o mesmo remédio. Ele quebrou tudo. Cristo quebrou tudo. E isso não pode parecer para a gente um ato qualquer de violência ou qualquer outra coisa. Irmãos, isso aponta o Deus amoroso que a gente tem. Porque quem exorta, quem orienta, é quem ama. O remédio para esse povo é esse. É que os santos lugares onde eles faziam o que faziam, os santos lugares onde Deus havia colocado para eles se achegarem a Deus, iriam se tornar pó, entulho. Na passagem de Cristo no templo, ele fala que não ia sobrar pedra sobre pedra. Como eu havia dito, irmãos, os nossos sintomas hoje são muito parecidos. Então me permitam falar que para nós o remédio é o mesmo. O remédio é quebrantamento de novo. Deus vai precisar quebrar a gente, humilhar a gente, porque nós, não sei se vocês perceberam, mas a gente é esse mesmo povo. A narrativa pode parecer que são as pessoas lá de fora, mas nós somos esses também, irmãos, que com facilidade
trocam o altar que deveria ser para Deus em nome de qualquer outra coisa. Às vezes não é o dinheiro. Para esses sacerdotes, para esses juízes, para esses governantes, boa parte deles, o que assumiu o altar era o dinheiro. O texto expõe isso. Mas pode ser qualquer outra coisa. Para trocar o altar que deveria ser para Deus, a gente é muito fácil, é muito comum. Eu dei o exemplo no mesmo momento que eu estava trazendo a ministração do Evangelho de João, nessa passagem de Cristo, de que como às vezes a gente alimenta altares dentro de nós de uma maneira tão rápida, fácil. Eu não sei se os irmãos sabem, eu dei esse mesmo exemplo. Eu sou arquiteto. Enquanto eu estudava sobre arquitetura, é comum a gente estudar arquitetura de igrejas, seja ela qual for. Algumas igrejas tinham, além da nave que a gente chama, essa região que a gente está aqui é a nave do templo. Algumas igrejas, inclusive protestantes, nas laterais do templo, criava-se capelas. Espaços onde, se não durante o culto, mas em algumas horas do dia, as pessoas se reuniam, seja para adorar alguma imagem, seja para ler alguma passagem bíblica, mas existiam esses outros ambientes laterais. Irmãos, é impressionante como isso aponta, veja que coisa simples, mas veja como isso aponta ao nosso coração. Às vezes a gente deixou até aquele altar para Deus, mas na lateral do nosso altar, do nosso coração, existe um monte de capela, um monte de coisa que muitas vezes é substituída dentro desse altar. Mas entendam uma coisa, irmãos, quando Deus fala de quebrar, de humilhar, Ele está falando de quebrantamento. Em outras palavras, arrependimento. Arrependimento. Salmos 51 diz o seguinte: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Depois de ler tantos diagnósticos negativos, hoje, agora, a gente recebe a boa notícia. A boa notícia é essa: que um coração quebrado perante a presença do Senhor, Deus, o Santo, o médico dos médicos, não rejeita. De modo algum ele rejeita. E sempre quando a palavra arrependimento ela vem à tona, seja na minha mensagem, seja na mensagem de outra pessoa, um verso de Isaías logo vem sobre a minha mente. A gente podia ler junto. Está lá em Isaías 43, verso 25. Isaías 43, verso 25. Diz o seguinte: sou eu, Deus, sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões. E isso ele faz não por amor a gente, ele faz por amor a ele mesmo. O texto diz o seguinte: ele apaga as nossas transgressões por amor a mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Amados, o diagnóstico foi difícil, eu diria até terrível, mas a boa notícia é essa: nós temos um Deus que, ao ver o nosso diagnóstico, Ele logo sabe tratar. E a maneira como Ele trata é por meio do arrependimento. E nós vamos ter agora a oportunidade de nos colocar perante a presença do Senhor. E é importante a gente não se esquecer desse verso que a gente acabou de ler.
não se preocupe, porque se você vai pedir perdão a Deus mais uma vez, não se preocupe, porque da última vez que você pediu, Ele já se esqueceu. E agora, Ele quer esse momento aqui e agora. Os irmãos podem estar sentados em pé, com a fronte abaixada, da maneira como achar conveniente, mas a palavra de Deus vinda para o profeta Miqueias hoje, ela chega nos orientando a nos arrependermos. Nós vamos ter a oportunidade de ter um tempinho agora de silêncio. Silêncio esse que vai ser quebrado por uma oração, logo após uma ministração de louvor, mas que verdadeiramente seja um momento em que a gente sinta não só o agir de Deus em nossas vidas, mas uma verdadeira operação em nosso coração. Que Ele quebre o que precisa ser quebrado e no lugar Ele construa um altar só para Ele. Essa palavra é para os irmãos, mas também é para mim, é para todos nós. Nós somos esse povo que precisa disso. Oremos. Amado Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te louvamos, meu Pai, porque o Senhor examinou o coração do Teu povo. O Senhor examinou agora nosso coração. O salmista pede para que o Senhor examine os caminhos, veja se há algum caminho mau, e se houver, Senhor, traz para perto de Ti, Pai. O salmista também clama que o Senhor não os lance fora da presença. Clamamos isso hoje aqui agora, Pai. Que o Senhor não nos lance fora da Tua santa presença. Que apesar das nossas falhas, dos nossos erros, muitas vezes voluntários, às vezes a gente quer errar, Senhor. Infelizmente, Pai, sonda o nosso coração. Trabalhe em nós, não permita que isso retorne à nossa mente, à nossa prática, Senhor. Constrange o nosso viver, Pai, para uma vida que Te agrada. Te louvamos porque assim como o Senhor advertiu Israel aqui, como a gente leu por meio do profeta Miqueias, o Senhor também está fazendo isso aqui agora, Senhor. Te louvamos por essa oportunidade. Não nos deixa lançar fora essa oportunidade de nos colocar perante o Senhor, perante o Teu altar. Opera aqui agora, Senhor, essa quebra desse coração de pedra. Traz para nós um coração de carne, como o profeta Ezequiel clamou, Senhor. E como nós sabemos que até hoje o Senhor faz. Essa é uma promessa que o Senhor cumpre. O Senhor é Deus justo, Senhor. O Senhor é um Deus que cumpre as palavras, mesmo diante de um povo infiel. O Senhor é fiel. Te louvamos por Teu Santo Filho, que se fez maldito em nosso lugar, Senhor. O Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar, como diz o profeta também. Todavia o Senhor se alegrou com o resultado daquele trabalho. Nós queremos nos alegrar com o resultado do trabalho de Cristo, Senhor. Um trabalho que foi suficiente para nós. Nós não tínhamos paz. Nós não temos paz, Senhor, sem Ti. Paz nós encontramos em Cristo, porque Ele assume
porque a gente não consegue assumir. Te louvamos, Senhor, por todas essas grandes obras que o Senhor realiza em nossas vidas. Clamamos ainda por todos esses momentos que ainda teremos de meditação sobre esse livro que já vem trazendo impacto ao nosso coração, Senhor, que é atual, que é real, Senhor. Continue examinando a todos nós, Pai, dia após dia. Sonda o nosso coração. Mais uma vez o salmista clama, e nós clamamos aqui agora. É o que nós pedimos, grande Deus. Apaga e esquece no mar do esquecimento todas as nossas falhas, toda a nossa multidão de pecados, e nos faz novidade de vida, Senhor. Nos traz para perto de Ti, para perto do Teu Santo Filho. Que amanhã, tudo que aconteça, a gente se lembre da Tua palavra. Seja no acordar, no trabalhar, no descansar. Que a gente descanse Te glorificando. Que a gente trabalhe Te glorificando. E se precisar, Senhor, amanhã a gente clamar a Ti de novo perdão, escuta o nosso clamor. Se faz presente, Senhor, em nossas vidas. Nós precisamos do Teu perdão, Senhor. Ai de nós, sem um Pai como o Senhor. Obrigado por ser esse grande Pai para com todos nós. Um Pai que corrige, um Pai que dá a ordem, um Pai que orienta, porque ama. Nós sabemos que sem a Tua orientação, sem o Teu corrigir, malditos nós somos. Mas obrigado, Senhor, por cada ferida que o Senhor colocou em nosso coração, e que essas feridas nos fez chegar mais perto de Ti, Senhor. Cada um tem sua história aqui, o Senhor sabe cada uma delas, e Te agradecemos, porque o Senhor quis que estivéssemos aqui hoje, vivendo esse momento. É o nosso clamor aqui agora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Quero me esvaziar de tudo que meu ego encheu. Precisa mais do que eu, pra entender que eu também sou parte, e que o mundo não gira ao meu redor. Mesmo sendo
sobre mim. Meu sonho